Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu quero trazer uma reflexão dessa cartinha aqui. É de um jogo que eu uso muito no consultório, da Terapia Criativa, que é a editora, e ele chama Papo Cabeça. É uma atividade que a gente usa em processos de coaching, em processos de autoconhecimento. Então, desde adolescentes, a gente já consegue utilizar essas cartinhas aqui. Então, na verdade, como que funciona esse joguinho? São 8 famílias de cartinhas e essa que eu trago aqui é de enfrentamento. Então, são 8 temas e em cada cartinha a gente tem aqui uma frase de um filósofo, de referências, escritores, referências importantes, né? Então, a gente tem uma frase em cada cartinha e ela vem com uma pergunta. Então, assim, o que que faz essa atividade ser tão legal? É porque muitas vezes a gente já até ouviu aquela frase algumas vezes ao longo da vida, mas quando ela vem com uma intervenção como essa, com uma perguntinha, a gente às vezes abre um gatilho legal que nos leva a refletir e, consequentemente, ressignificar às vezes o entendimento, a compreensão daquela frase. Então, se a gente consegue ressignificar algo que é conhecido pelo mundo inteiro como uma frase de um filósofo, por que não a gente ressignificar as nossas próprias questões, né? As coisas que nos acontecem, enfim. Então eu quis trazer essa cartinha aqui hoje, porque essa pergunta aqui, ela é muito legal. Então aqui a gente tem uma frase que é de Einstein e diz o seguinte: no meio da dificuldade encontramos oportunidades. E a perguntinha aqui é: você sabe identificar as oportunidades que surgem na sua vida? E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Vocês sabem identificar as oportunidades quando elas surgem na sua vida? Essa é uma questão muito legal e assim, às vezes a gente traz essa reflexão na terapia e a pessoa fala, não sei, Rê, não sei se eu sei aproveitar oportunidades. E aí a gente vai conversando e a gente identifica se tá sabendo aproveitar, se não tá percebendo, se tá com algum trauma, algum bloqueio, alguma crença limitante que até permite que a pessoa identifique que a oportunidade está lá, mas ela não consegue se mover em direção de aproveitar essa oportunidade. Então, enfim. E sobre essa reflexão aqui que eu queria falar com vocês, porque assim, a última oportunidade, grande, positiva oportunidade que eu aproveitei na minha vida, ela veio em decorrência da pandemia. Eu sempre fui muito resistente a redes sociais, a tecnologia, sempre fui, gente. Quem me conhece assim mais de perto sabe que estar hoje fazendo vídeos, né, comunicando assim com vocês foi uma derrubada de barreira imensa na minha vida, porque eu nunca gostei. Nunca gostei de tirar foto, nada disso. Então, assim, por si só, essa já é uma grande oportunidade. Mas o que aconteceu? Quando da pandemia, eu estava acabando de inaugurar meu consultório. Então, assim, foi tudo preparado com muito carinho, cada detalhe, cada objeto de decoração, cada coisinha. Um mês depois, a gente teve a pandemia sendo decretada e confinamento e aquela loucura toda. Eu até então não trabalhava de forma virtual. Então aquilo me pegou assim como a várias pessoas, eu já até falei um pouquinho disso, né, de a capacidade de a gente se reinventar, eu já falei, mas hoje eu tô trazendo um pouquinho numa perspectiva um pouquinho diferente, tá? Então assim, e naquele momento eu falei, caramba, eu ou me adapto, né? Porque assim, não tinha condições, a gente estava todo mundo ali confinado, não era possível a convivência pessoal por muitos meses, a gente viveu assim, né? Nesse aprisionamento, tanto físico quanto emocional. E aí, gente, eu precisei me superar e falar, agora tem que ir, né? Tenho que aprender a fazer isso, enfim. E foi um aprendizado mútuo, porque eu estava aprendendo junto dos pacientes a esse processo, a entender como a tecnologia funcionava e a ligar e verificar uma interferência de som externa, essas coisas, né? Que todo mundo precisou passar. Mas isso foi uma grande oportunidade para a minha vida, né?
Porque hoje eu tenho aproximadamente 75, 80% dos meus atendimentos que acontecem de maneira virtual. E assim, óbvio que é diferente do presencial, mas a gente vai se adaptando e vai entendendo e vai aprendendo a perceber a linguagem corporal, ainda que a pessoa não esteja ali frente a frente com você de forma física, né? Então a gente vai aprendendo a entender, óbvio que tem um de outro, que a conexão cai, que tem uma interferência, que o fone não funciona e a gente tem que ir ali se adaptando. São coisas que a gente está sujeito, né? A partir do momento que a gente se vê dependente da tecnologia, tem também os percalços que a gente vivencia, né? Mas assim, de forma geral, foi uma super oportunidade que a vida trouxe de eu me desafiar e de derrubar essa barreira, né? E hoje, assim, eu tenho pacientes que estão em Portugal, na Irlanda, na Alemanha, nos Estados Unidos, e não falo idioma nenhum. Então, assim, só falo português, né? Então, não tenho conhecimento de idioma. E era uma coisa assim que eu jamais podia imaginar. Então, meus pacientes são brasileiros, tá, gente? Mas assim, o que eu quero dizer é que hoje eu tenho pessoinhas na minha vida que, se não fosse essa derrubada dessa barreira, né, e esse trabalhar de forma virtual, pessoinhas que eu nem conheceria, né? E são pessoas muito queridas, muito especiais, com as quais eu tenho oportunidade de aprender. Também já falei sobre isso, o psicólogo aprende muito com os pacientes e com cultura diferente. Enquanto a gente está aqui num calorão, eles estão num frio danado, a gente está aqui na chuva, eles estão lá no sol, enfim. Então, assim, a gente vai tendo oportunidade de experienciar realidades diferentes. Então, isso é tão legal, gente, é tão bacana. E eu me sinto muito grata à vida, né? Então, eu queria trazer essa reflexão para vocês nesse sentido. Vocês sabem identificar as oportunidades nesse aspecto, porque as coisas vão acontecer. Fato, tem coisas que não tem como a gente mudar, a gente fazer birra, a gente espernear, porque elas vão acontecer, né? Agora, o que nós vamos fazer com isso é que faz toda a diferença. Então, eu quero deixar essa reflexão, fim de semana chegando, a gente tem um tempinho de desacelerar, de olhar mais para dentro, de se conectar com a gente mesmo, porque no dia a dia, na correria do trabalho, a gente às vezes não consegue, né, parar para pensar. Então, eu queria deixar essa reflexão aí para vocês. Você sabe identificar oportunidades quando elas aparecem na sua vida? Qual foi a oportunidade mais recente que você conseguiu identificar e aproveitar de forma positiva? Conta aqui. Um beijo, ótimo fim de semana e até a próxima. Tchau, tchau!